Bem, vou começar de novo. Boa noite, mulheres brilhantes. Eu sou Ana Carla Figueiredo, eu sou mentora e terapeuta de mulheres, especialista no empoderamento feminino. Trabalho há mais de 10 anos fazendo trabalho terapêutico, trabalho com leitura de registro acástico e tarô. E de algum tempo para cá eu comecei a desenvolver um trabalho voltado especificamente para a cura do feminino, para a integração do feminino, porque a demanda que eu passei a perceber através das minhas clientes era a necessidade muito grande de se encontrar, digamos assim, a própria energia feminina, que a maioria de nós nos desconectamos desde sempre, desde a nossa infância. Vivemos em uma sociedade patriarcal, onde a mulher é desvalorizada, a mulher ela é menosprezada, ela é colocada no lugar de insignificância. E hoje nós estamos colhendo o fruto de muitas ancestrais nossas que nos antecederam e que lutaram, né, para que hoje nós pudéssemos ser ouvidas. Se hoje eu estou aqui, e se hoje eu falo do feminino, falo para mulheres, de mulher para mulher, é porque aquelas que vieram antes de nós lutaram para que nós tivéssemos esse espaço. Mas essa luta ainda é nossa. Essa luta ainda é nossa porque ainda temos dentro de nós essa ferida, que é uma ferida transgeracional e que, de alguma forma, ainda limita, bloqueia e traz sofrimento para todas nós mulheres. Dentro do patriarcado, a mulher, para ser aceita, ela precisou negar muito da natureza feminina, muito do ser feminino, que é as características inerentes à nossa natureza feminina. Muitas vezes tivemos que incorporar ou fortalecer o nosso masculino para que ele se tornasse mais forte, para que pudéssemos ir para a luta, para o mercado de trabalho, ou até mesmo dentro de casa, para darmos conta de tantas tarefas, de tantas coisas que nós, mulheres, temos acumulado ao longo do tempo. O feminino, ele é uma polaridade, juntamente com o masculino, e esse é o objetivo que eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre isso, porque o feminino, ele faz parte de nós. Nós, mulheres, temos a manifestação dessa energia do feminino maior do que o masculino, porque nosso gênero, ele traz a característica dessa polaridade feminina. Agora, precisamos separar quando nós falamos de gênero e nós falamos de polaridade feminina e masculina. O gênero homem e mulher é diferente da polaridade feminina e masculina. Dentro de nós temos o feminino e o masculino. Assim como o homem também tem o feminino e o masculino dentro dele. Então, o que é o objetivo maior desse trabalho que eu estou fazendo? O objetivo maior é trazer a consciência de cada uma de nós para a nossa natureza feminina e a nossa natureza masculina interna. Curando e fortalecendo essas duas polaridades, para que elas possam integrar e nós possamos, uma vez integradas, desempenhar cada papel de cada setor da nossa vida com mais harmonia. Sem um lado, digamos assim, uma polaridade estar interferindo negativamente na outra polaridade. O que acontece com o feminino, digamos assim, nessa sociedade patriarcal? Nós, meninas, quando criança, nós temos a nossa mãe como modelo. Esse modelo vai nos guiar e nortear ao longo da vida.
seja positivamente ou negativamente. Como assim? Se nós tivermos uma mãe positiva, uma mãe atenciosa, carinhosa, acolhedora, protetora, nós vamos nos sentir nutridas. Mesmo que nós tenhamos feridas neste feminino, que sejam feridas do gênero, né? Porque uma vez que a gente já nasce mulher, dentro de uma sociedade patriarcal, a gente já sofre os preconceitos e toda uma energia de diminuição, desvalorização do feminino. Mas se temos uma mãe que nos acolhe, de alguma forma, nós vamos nos sentir mais conectadas com a nossa energia feminina, mesmo tendo algumas dificuldades que podem vir surgir ao longo do tempo. Agora, se nós temos uma mãe que representa para nós, não necessariamente essa mãe, ela precisa ser uma mãe ruim, má, mas para nós, se ela representa uma polaridade negativa, como que isso pode se manifestar? Digamos que nós, mulheres, por sermos desvalorizadas, temos dentro de nós guardado muita raiva, muita revolta, muita tristeza, muita amargura, que a gente nem sabe de onde vem. E vem das nossas ancestrais, que enfrentaram, ao longo de várias gerações, uma grande discriminação neste feminino, nesse ser mulher. Então, muitas vezes, quando criança, nós olhamos para aquela mãe sofrida, para aquela mãe desvalorizada, para aquela mãe, muitas vezes, que não teve oportunidades para crescer na vida. E aí nós não queremos ser igual a elas. Ou até mesmo vemos mães que cresceram, foram para o mercado de trabalho, conquistaram o seu espaço, entretanto, se sobrecarregaram. Por quê? Porque no mercado de trabalho, ela precisou ser, digamos assim, produtiva demais, perfeita demais, para que ela competisse com os homens. E aí ela se tornou uma mulher estressada, muitas vezes sobrecarregada. Quando ela chega em casa, ela tem pouco a oferecer para esses filhos, para a família em si. E aquela filha que está ali e vê aquela mãe daquela forma, ela também vai dizer, eu não quero ser igual a ela. E cada vez que nós negamos a nossa mãe, nós estamos negando o feminino em nós. E aí o que acontece? Sistemicamente, todo filho, seja mulher ou seja homem, seja um menino ou seja uma menina, ele nasce na esfera da mãe, é nutrido e aprende a se relacionar de alguma forma com a mãe. Depois ele vai para a esfera do pai, onde ele vai receber deste pai o impulso para a vida. Esta filha, se ela simplesmente não se identifica com a mãe que ela tem, quando ela vai para a vida, quando ela vai para a esfera do pai, ela vai se identificar com aquele masculino. Por quê? Porque o masculino é aquele que é livre, que faz o que quer, que não tem que chegar em casa e muitas vezes, de um dia inteiro de trabalho, ter que cuidar de filho, cuidar de comida, cuidar da casa e etc. Ela começa a fazer as comparações internas sem ela nem mesmo sonhar que isso está acontecendo. Se aquele pai é um pai que vai proteger aquela filha, se aquele pai é aquele pai atencioso, que enxerga esta filha e tem consciência das necessidades desta filha, ele vai impulsioná-la para a vida. Se ele for um homem forte, saudável, bem-sucedido, ele vai passar para esta filha disciplina, coragem, perseverança, ele vai empurrá-la para a vida. Agora, se esse pai for um pai negativo,
essa menina, ela vai simplesmente ficar perdida. Ela vai ter dificuldade de encontrar o propósito dela, de encontrar o caminho dela. Ela vai ter dificuldade, muitas vezes, de se encaixar dentro de algum padrão ou modelo, de alguma coisa que ela se determine a realizar. Por quê? Porque faltou energia do impulso do pai e da mãe. Ela fica sem referência. Então, o que vai acontecer com essa menina? No futuro, ela vai ter dificuldade de prosperar, vai ter dificuldade de ter sucesso no trabalho. Por quê? Porque ela faltou a referência. Mesmo que não seja de um pai, mas de um tio, de um avô, de um irmão, de algum masculino que de alguma forma impulsionasse ela para a vida. Se ela foi bem impulsionada, ela vai crescer e vai para o mundo, né? Só que o problema maior de nós mulheres é que a gente, quando nega o nosso feminino interno, quando a gente nega a mãe, a gente não consegue se encontrar mesmo tendo sucesso e realização na vida. Por quê? Porque os atributos do feminino, em algum momento, eles vão clamar dentro de nós para serem descobertos, digamos assim, para que venham, para que traga a realização para nós. Então, em algum ponto, isso vai faltar para nós mulheres digamos assim, essa referência. Falar da cura do feminino é falar da minha história, é falar da história de muitas mulheres que, ao longo da vida, perderam a conexão com esse feminino e sentiram, em algum momento, a necessidade de se reencontrar. A necessidade de encontrar a essência feminina, porque eles se sentiram perdidas, vazias e desconectadas com a própria essência. O feminino, a energia feminina por si, ela é acolhedora, ela traz a energia da amorosidade, ela traz a energia do relacionamento. Então, é com a mãe que a filha vai aprender a amar, vai aprender a relacionar, vai aprender a cuidar de si, cuidar do próprio corpo. Muitas vezes, ela vai negar, quando ela nega a sua própria natureza feminina, ela nega o seu próprio corpo, e ela vai buscar o quê? Um modelo externo. Por quê? Porque ela quer ser aceita. Ela quer ser aceita, quer ser amada, ela quer ser desejada, ela quer ser bem-sucedida. E o modelo que existe é masculino. Então, ou ela vai querer ser igual ao masculino, quando ela se identifica com o pai, ou ela vai querer ser, digamos assim, aceita, desejada ou acolhida por esse masculino. E a primeira coisa que ela faz é negar essa natureza dela. Eu atendi ao longo de muito tempo mulheres que negavam a sua menstruação, que negavam o seu corpo feminino. Por que isso? Porque no mercado de trabalho, no mundo corporativo, ou no mundo em geral, a menstruação, o corpo feminino, tudo são limitações. Quando eu consegui resgatar a conexão com a minha menstruação, foi algo que foi tão enriquecedor para mim, e eu via como muitas vezes as pessoas achavam estranho quando eu dizia, eu adoro quando eu menstruo. Eu sinto bem quando eu menstruo, porque eu sinto que é o meu corpo em contato com a natureza. É o meu corpo respondendo de forma saudável aos meus ciclos. E isso é muito importante, porque quando a gente desconecta dos nossos ciclos, eu não vou conseguir ler agora o chat, não. Depois eu vou dar uma paradinha e depois eu vou dar oportunidade também para vocês falarem. Mas acho interessante vocês mandarem mensagem no chat também, porque vocês podem estar conversando entre si. E depois eu quero ler, vou ler todas as mensagens sim.
Mas eu quero que vocês entendam, e é muito importante que vocês prestem atenção no quanto que é rico para nós quando a gente começa a falar sobre isso. Porque falar sobre o feminino, falar sobre o corpo, falar sobre tabus, né? A nossa menstruação é tabu. Eu lembro, uma vez, eu estava num ônibus e minha menstruação veio inesperadamente e manchou a minha calça. E aí foi muito interessante, porque veio uma pessoa, uma mulher, né? E ela chegou, veio assim, toda tímida, para me dizer que minha calça estava suja. Naquele momento ali, eu ainda estava totalmente desconectada do meu feminino. Eu senti vergonha. Hoje eu paro, eu olho e vejo assim, nossa, a gente sente vergonha daquilo que é tão natural em nós. A gente sente vergonha do nosso corpo saudável. Porque uma mulher que não está menstruando, o ciclo dela não está natural, não está, digamos assim, saudável, né? Isso aí que é uma coisa que a gente precisa refletir. Porque se eu menstruo, se eu tenho meu ciclo normal, eu estou saudável, porque eu deveria me envergonhar. Mas por quê? Porque o patriarcado, ele faz com que a gente se envergonhe de ser mulher. A gente se envergonhe do nosso corpo, dos nossos ciclos. Por exemplo, tem muitas mulheres que gostam de estar grávidas, que sentem bem em ver o seu corpo se transformar, os seus seios, mas tem muitas mulheres que não. Tem muitas mulheres que odeiam ficar grávidas. E isso é muito interessante, por quê? Porque na hora que a gente detesta o nosso corpo, com a natureza se manifestando nele, a gente está negando a divindade que há em nós. Nós somos deusas, porque nós somos co-criadoras. E era isso que as nossas ancestrais, lá atrás, antes do advento do patriarcado, que veio nos limitar, isso que elas experimentavam o corpo como se fosse o altar das deusas, o altar da deusa. E nós nos desconectamos disso. A igreja veio também trazer o pecado, né? O pecado original, onde nós passamos a ser, digamos assim, responsáveis por todos os sofrimentos da humanidade, uma vez que Eva foi aquela que levou Adão a pecar, comendo a árvore da árvore, o fruto da árvore da vida. E aí a gente não pensa numa coisa importante. A árvore do conhecimento, né, digamos assim, a árvore do conhecimento, que foi a serpente, que é um símbolo do feminino, a árvore do conhecimento, ela veio nos mostrar aquilo que nós somos. Ela veio questionar para a gente sair da ignorância. Isso é representatividade. Mas aí o que acontece? A igreja colocou tudo isso como tabu. Nós entramos dentro de uma esfera onde, depois de vários séculos, nós temos vários milênios, onde nós fomos subjugadas a essa energia patriarcal, não só pela igreja, que a igreja já é recente, mas também por várias civilizações que oprimiram esse feminino. Por quê? Por causa do poder. Poder que o feminino tem. E qual é o nosso maior poder? O nosso maior poder é gerar uma vida. E isso nós precisamos ter consciência quando a gente se conecta com o nosso feminino. Curar o feminino. Por que curar o feminino? É resgatar a nossa conexão com esta mãe. Não necessariamente a nossa mãe biológica, porque ela está tão doente quanto nós, quanto todas as outras que vieram antes de nós. É resgatar a conexão com essa mãe interna. É desenvolver uma mãe interna nutridora e acolhedora, protetora, para que nós não vamos precisar ir para os relacionamentos amorosos em busca de um protetor. Porque a maioria de nós
entramos em relacionamentos tóxicos, né? Por quê? Porque foi ensinado para nós que a gente tem que aceitar tudo. Foi ensinado para nós que temos que ser boazinhas, que as meninas precisam ser boazinhas, senão elas não são aceitas, não são amadas. Por isso que entramos em relacionamentos tóxicos. E aí a gente não percebe quando estamos sendo abusadas. Até o momento em que muitas vezes acontece um feminicídio, ou acontece a violência em si. Mas essa violência, quando ela vem, ela começa desde o início. Desde o momento em que nós nos deitamos com um homem sem que a gente, naquele momento, estivermos com vontade de ter sexo. Mas não, mas precisa. É obrigação da esposa ter sexo com o marido. Porque se não tiver, ele vai buscar lá fora. Isso aí é um autoabuso. É muitas vezes para evitar o confronto que a gente simplesmente vai se deixando ser abusada e deixando que o nosso feminino vai sendo machucado, vai sendo desnutrido. E a gente vai perdendo a nossa autoestima, o nosso autovalor, a nossa autoconfiança. Aí a gente quer ir para o mercado de trabalho, o que acontece? A gente quer ir para o mercado de trabalho digamos assim, querer ser valorizada. Como? Se eu mesmo não sei o meu valor, se eu não aprendi, se eu não conheço o meu valor. E aí o que acontece? Esse feminino, ele fica maculado. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês? Eu quero trazer hoje a autoconsciência. A autoconsciência, porque dentro de mim urge uma voz que diz: é a hora de nós nos unirmos. De nos unirmos para quê? Para que possamos reconhecer esse feminino zerado aqui. Reconhecer esse feminino ferido. Reconhecer esse feminino que foi tão maculado, abusado, ao longo de tantas e tantas gerações. A nossa mãe, muitas vezes, ela não vai aceitar nosso grito de liberdade. Muitas vezes eu vi muitos clientes falarem: por que a minha mãe, ela tem inveja de mim? Por que a minha mãe não aceita que eu cresça, que eu tenha sucesso? Por que ela me despreza quando eu falo das minhas conquistas? Porque ela acha uma afronta você ir além dela. Porque ela veio e cumpriu tudo aquilo que foi programado para ela. E ela quer que você cumpra. Porque é perigoso. É perigoso para uma mulher ir além daquele limiar que foi definido para ela. E aí a gente aceita. A gente aceita os padrões. E muitas vezes, para a gente poder conseguir ir para frente na vida, às vezes a gente tem que se afastar fisicamente dessa mãe. Por quê? Porque a gente não quer perder o amor da mãe. A gente quer ser aceita por ela, a gente quer ser amada por essa mãe. Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer as limitações que ela traz para nós, que ela cobra de nós. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente muda de cidade. Eu, por exemplo, né, vou citar meu exemplo, eu morava com a minha mãe e eu mudei de cidade, eu mudei de estado. Eu morava em Salvador, eu mudei para Belo Horizonte. Isso foi o quê? Foi uma necessidade que eu tive interna e que eu não tinha consciência. Hoje eu tenho essa consciência muito mais clara, porque eu tive a necessidade de quê? Eu tive a necessidade de buscar a minha identidade. Eu tive a necessidade de encontrar, é como se eu precisasse saber quem eu era, separada dela. E olhe que eu me casei aos 18 anos,
Passei 7 anos casada. Depois eu me separei, fiquei um tempo morando só, mas acabei voltando para dentro da casa dela. Lógico, tinha muita coisa para ser resgatada ali, e eu entendo. E todo esse processo que foi desenvolvido entre eu e a minha mãe foi um material de trabalho muito grande para mim hoje, porque eu sei exatamente o que significa viver nesse conflito de querer a aprovação, o amor da mãe e ao mesmo tempo querer necessitar se distanciar dela para alcançar a própria identidade, para se reconhecer como pessoa, como mulher. Durante muito tempo da minha vida, eu já era adulta, já havia sido casada, eu me via como uma adolescente. E muitas vezes eu ficava sem entender. Todo mundo me via como mulher. Eu já era uma profissional bem-sucedida e eu ficava, nossa, mas de onde vem esse sentimento de ser uma adolescente? É porque ainda urgia dentro de mim uma necessidade de ser reconhecida por essa mãe. No dia que eu entendi isso, foi enriquecedor. Foi uma coisa assim muito impressionante, porque eu consegui finalmente me libertar da necessidade que eu tinha de ser aceita e ser amada pela minha mãe. É muito importante que a gente entenda isso, porque o amor, dentro do núcleo familiar, ele é espontâneo. Isso é muitas vezes difícil da gente entender. Mas a gente vive, digamos assim, num padrão, né, onde isso se torna uma obrigação. E aí é onde estão os maiores conflitos. Então, o feminino, na ligação com a mãe, ele se fere no momento em que ele sai da mãe e ele nega essa mãe para que ele possa fazer diferente. Agora, Ana Carla, o que acontece com aquela filha que tem uma mãe boa, uma mãe generosa, uma mãe amiga? Como é que esse feminino fica? Ele não é um feminino ferido? E aí eu vou dizer para vocês que muitas vezes é muito mais difícil você sair da esfera de uma mãe boa do que de uma mãe má. Isso é óbvio. Como que você abandona uma mãe para você buscar o seu lugar no mundo, se ela é tão boa, se ela é sua amiga, se ela sempre esteve do seu lado? É difícil, mas é necessário. Por quê? Porque a filha e a mãe se misturam de uma forma onde o limiar da identidade de uma se perde na outra. Então, essa filha jamais vai conseguir ter a própria identidade, ter a própria vida, né? Como diz Jung, a sua individuação, se ela continuar na esfera da mãe. Então, ela vai precisar quebrar esse laço de amizade e transformar isso num laço de mãe e filha. Porque mãe e filha não podem ser amigas. Porque a amizade é outra coisa. Amigo é amigo, mãe é mãe, pai é pai. Precisamos saber identificar e diferenciar isso, para que as coisas não se misturem. Quantas vezes eu lembro da minha infância, de quantas vezes a minha mãe, ela vinha passar para mim todos os problemas dela. Na inocência dela, ela não tinha ideia do quanto que aquilo estava me sobrecarregando. Nem eu mesma. E quantas vezes eu tomei a frente da relação do meu pai e da minha mãe, tomei a frente da minha mãe e resolvi resolver com meu pai questões que eram dela. Fiz isso. Depois, eu que tive que depois resolver isso.
E ainda vou resolver muitas coisas ainda. Por quê? Porque os filhos, eles são solidários aos pais. Nenhum filho quer ver um pai sofrendo. A filha, quando ela vê o sofrimento da mãe, ela imagina o quê? Se a minha mãe for feliz, eu também vou ser feliz. Então, eu quero a felicidade da minha mãe, acima de qualquer coisa. E ela se sacrifica por isso. Então, curar o feminino passa por essa cura da relação mãe-filha. Porque é ali onde o modelo feminino se forma. E como que a gente faz isso? Né? A curar a relação com o nosso feminino, curar a relação com a mãe, é algo bem profundo. Não é algo que a gente faz um dia só. É algo que a gente começa. E a gente vai na esperança de que a gente não parta desse mundo sem conseguir finalizar isso. Mas a consciência que se tem já é 50% da cura. Portanto, hoje, vocês estão dando um grande e longo passo nessa cura do feminino de vocês. Por quê? Porque a gente precisa reconhecer primeiramente a dor. Quando a gente reconhece a nossa dor, a nossa ferida, a gente separa a nossa mãe, né, biológica, daquele arquétipo materno, e começa a cultivar, a cultuar, a criar uma mãe interior amorosa e protetora, que vai cuidar de nós daqui para frente. Como? Nós vamos olhar também para a nossa criança. Por quê? A parte nossa que foi ferida lá na infância. Então, nós vamos acolher todas as partes nossas. Vamos acolher todas as dores e sofrimentos que nós tivemos. Sem negar nenhuma parte. Para isso, a gente vai precisar olhar também para quê? Para as nossas sombras. A gente vai precisar olhar para aquela parte nossa, né, das sombras que estão ali e que são o quê? São partes que foram negadas ao longo não só da nossa história, mas também da história de todas as mulheres que vieram antes de nós. Então, toda a raiva, toda a dor, todo o sofrimento, tudo isso que está aí dentro de nós, a gente vai precisar de alguma forma botar para fora. Mas precisamos aceitar que isso existe. Precisamos aceitar que a gente sofreu. Precisamos aceitar que todo esse sofrimento que nós vivenciamos, ele é válido. Porque o que nós fazemos? A gente não quer olhar para isso, porque a gente não quer culpar mãe nem papai, não estamos aqui para fazer isso. Não estamos aqui para culpar a mãe nem para culpar o pai. Estamos aqui para reconhecer a nossa dor, reconhecer a nossa ferida. E, a partir desse reconhecimento, nós vamos buscar liberar toda a carga emocional, liberar toda a dor, para que a gente possa se reconstruir. Amanhã nós vamos falar sobre a cura do masculino interior, né? Vamos falar sobre esse masculino ferido. E amanhã vocês vão ver que, para curar esse masculino interior, nós vamos primeiramente passar pela cura do feminino. É imperativo isso. Por quê? Porque tudo começa no feminino. Antes de irmos para a esfera do pai, a gente passou pela esfera da mãe. A gente veio de um ventre. A gente veio de uma mãe. Então, a gente vai precisar, de alguma forma, curar primeiro essa relação com a nossa mãe interior, para que a gente possa curar essa relação com o masculino, com o nosso pai interior. Bem, eu sei que é muita informação e tem muitas informações para serem usadas. Eu trouxe o máximo, assim, que eu pude para poder conectar com essa energia desse feminino. Quando a gente fala das sombras aqui, a gente está falando de quê? Das bruxas, das madrastas, das mulheres malvadas, né? Das sedutoras, aquelas todas que foram excluídas, né?
Quando a gente vai para os contos de fada, a gente vai ver, existe mãe boazinha nos contos de fada, existe sempre uma madrasta má. O que é aquela madrasta má? Aquela madrasta má, na verdade, é o anseio daquele filho, daquela filha, em querer que aquela mãe se transforme na mãe que ela deseja que for, na mãe que ela gostaria que fosse, na mãe que lhe dá atenção, na mãe que está 100% disponível para ela. Porque todo filho, toda filha quer o quê? Quer uma mãe 100% disponível. Só que a mãe não pode estar 100% disponível. Tem vários filhos, tem um marido, se ela trabalha, como é que ela dá conta de dar atenção a todos os filhos? Então, precisamos sair desse lugar, né? Muitas vezes, de que existe uma mãe que vai ser 100% perfeita para nós. Quando a gente sai desse sonho ilusório, a gente acorda para uma realidade onde as possibilidades da gente ser feliz é muito melhor. Bem, eu acho que eu falei bastante coisa aqui, e eu quero que vocês falem um pouquinho de vocês, da experiência de vocês, para que a gente possa, hoje, é uma coisa que eu não falei, mas a surpresa que eu tenho para vocês hoje é que eu vou abrir os registros acásticos desse grupo aqui. Nós temos a Cássia, a Débora, a Lindalva e a Nath. Nós vamos abrir o registro acástico e vamos fazer uma cura de grupo no feminino de todas nós. A abertura de registro acástico, ela é uma abertura, como sempre eu digo, ela é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que vai sair de dentro. Então, eu não sei dizer para vocês o que vai acontecer nessa cura. Eu só sei que eu vou abrir o registro deste grupo aqui, que está aqui, e como o registro acástico é atemporal, todas as pessoas que vierem assistir essa aula mais para frente, elas podem se conectar e entrar na egrégora e elas vão estar recebendo também essa cura. O objetivo é trazer uma energia de cura nesse nosso feminino para que nós possamos ir despertando em nós, despertando esse feminino interior para que ele possa ir cada vez mais se curando e se restabelecendo. Quando a gente se cura, quando a gente cura o nosso feminino, a gente está curando todas que vieram antes de nós. Nós estamos curando o planeta. Porque o planeta hoje urge por um feminino saudável. Porque a cura do feminino vai abranger o quê? Vai abranger a cura de uma sociedade patriarcal, competitiva, voltada exclusivamente para a guerra, para a posse. E aí nós precisamos hoje de trazer, e o nosso planeta precisa hoje trazer o quê? Amorosidade, acolhimento, nutrição, proteção. Então, o nosso planeta precisa disso. Bem, eu peço que vocês agora, vocês podem abrir o microfone de vocês, fazerem perguntas, relatarem o que vocês quiserem relatar. Eu vou dar uma olhada aqui no chat. Vamos ver. Lindalva fala. Olá, Débora, tudo bom? Seu microfone está fechado. Espera aí. Veja se você consegue abrir agora o seu... Não? Ai, gente. Conseguiu? Agora sim. Agora sim. Obrigada, viu, Espera aí, só pela um momento. oportunidade.
Ok. Pode falar. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que se a gente está aqui é porque está com o feminino ferido, né? E já é um feminino que veio já das nossas ancestrais, né? Eu vim de uma família extremamente machista, né? Onde o lugar da mulher é lavando louça, cozinhando, cuidando dos filhos. E eu sempre tive aquela força assim para fazer o contrário. Então, eu sempre fui a rebelde, a diferente, a que quis revolucionar, né? E fui a primeira divorciada da família, fui a primeira a casar, fui a primeira a divorciar, fui a primeira a ter filho, mas sofri muito isso no meu feminino, né? Fui criada assim, junto com muitos irmãos, então fui criada com molecada na rua, muito moleque, naquela coisa muito do masculino. Minha mãe teve um monte de filhos, cinco filhos, então sempre foi aquela correria de não dar atenção mesmo, né? E eu, assim, por tudo que você conversou aqui com a gente, eu vejo muito que a ferida que eu tenho, muito da minha infância, é a ferida do abandono, né? Eu vejo que hoje eu carrego essa ferida do abandono, eu fico buscando suprir essa ferida em relacionamentos, não consigo ter nenhum. Fui casada, fiquei 12 anos, né, ao todo com meu ex-marido, mas já tem 11 anos que eu estou divorciada e não consigo ter um relacionamento, nada. Meus relacionamentos são todos casuais, não passo de uma semana, eu não tenho paciência com ninguém. Eu procuro 500 milhões de defeitos na pessoa, eu tenho um checklist assim imenso. E, né, a gente atrai A gente acaba, exatamente chega no aquilo que a momento onde gente a não gente quer. começa realmente fazer isso mesmo. Tem uma parte, né? Porque a gente não sabe muitas vezes onde começa e onde termina essa digamos assim, essa exigência, né, que a gente tem. Então, assim, muitas vezes a gente quer alguém realmente, né, que realmente vale a pena, que alguém que realmente esteja alinhado conosco, mas, por um outro lado, ainda tem os traumas, né? E a gente fala assim, eu não quero fazer igual, eu não quero repetir, eu não quero de novo a mesma coisa. Então, precisa liberar esse trauma, porque não precisa ser igual, É. né? Não Isso que é o precisa. difícil. O que ficou É, impregnado foi o relacionamento tóxico, eu sofri sim. agressão, e ainda sofro, né? Porque eu tive uma filha com esse meu ex-marido, então eu e minha filha, a gente ainda sofre as consequências, né? Do relacionamento ainda com esse meu ex-marido. Então, é bem difícil quebrar esse vínculo e você separar, né? Eu não vou viver isso novamente. Não, sim, isso realmente não é uma coisa simples. Isso tem que acontecer aqui dentro de nós. Por isso que veio para mim muito fortemente essa necessidade da gente olhar o feminino e o masculino. Porque se a gente não olha o feminino e o masculino, a gente vai ficar, a gente vai cada vez mais inflar esse feminino, e aí, na hora que ele tem que olhar para esse masculino, ele vai olhar de uma forma distante, né? Porque a gente traz, não é só a ferida, não é só a agressão que você sofreu e ainda sofre com a sua filha. É toda uma história de agressão que vem para com o feminino e que chega até esse momento atual em você. Mas, como eu falei, a agressão, ela tem um lugar muito interessante, porque a agressão vem da autopermissão. Então, no momento em que você permite que o seu campo seja invadido pela energia do outro, aí sim, você é agredida. Então, não é os homens, é lógico que os homens vão precisar mudar muito, porque eles estão realmente, eles não estão sabendo lidar, né, com todas essas transições. A mudança, ela precisa acontecer nos dois lados.
Mas nós precisamos mudar o quê? Nós precisamos mudar o limite que nós colocamos para que o outro entre em nossa vida. Então, eu falei aqui coisas, por exemplo, qual é a maioria das mulheres casadas que nunca na vida teve que fingir? Fingir um orgasmo, que muitas vezes pensou e falou assim, ai, tomara que acabe logo, eu vou logo fazer logo, porque acaba logo, e aí eu me livro disso. Mas que naquele momento ela não estava com vontade. Ou muitas vezes estava com vontade, mas o marido nem olhava para ela, mas ela ficava sem vontade, sem coragem de chegar e tomar a iniciativa. Por quê? Porque ela aprendeu como podia ser, que é o homem que tem que chegar. São coisas que a gente não imagina e que acontecem todos os dias, que está acontecendo agora. Então, quando a gente para pensar nisso aí, a gente para ver o quanto que a nossa sociedade está doente. E o quanto que nós, mulheres, ainda não tomamos consciência disso aí. Porque, por exemplo, eu trabalho buscando o empoderamento feminino. Mas, às vezes, eu vejo as pessoas achando que o empoderamento feminino é o quê? É você chegar lá, você ter um carro bom, você ter uma boa renda, tá? Isso é fundamental. Não existe empoderamento feminino se você não sabe se manter. Porque se alguém te sustenta, dificilmente você vai conseguir ter autonomia e voz ativa. Pode acontecer, Ana Carla? Pode. Você pode estar num relacionamento onde ele ganhe muito mais que você, que ele tenha uma renda muito maior que a sua? Pode. Mas, se você não tem liberdade para sair desse relacionamento na hora que você quiser, você não tem problema. E aí, quando você entra na esfera pessoal, né? Muitas vezes você tem seu carro, mas aí você vai o quê? Você muitas vezes se sujeita a relações sexuais simplesmente só para ter alguém. E onde é que está esse empoderamento, gente? Não está. Então, precisamos refletir sobre tudo isso. Porque na hora que o que a mulher mais deseja? O que ela mais quer quando a gente fala em empoderamento? Ela quer ter autonomia. Mas ela quer, acima de tudo, ser respeitada. Ela quer que a autonomia dela seja respeitada. Porque se você não tiver autonomia com respeito, e para que você tenha o respeito do outro, você precisa de autorrespeito. Então, a gente precisa ir perdendo os medos, as inseguranças, as dúvidas que foram implantadas na cabeça da gente por nossas mães. Por quê? Porque as nossas avós fizeram isso com elas. Eu tenho 55 anos. Então, sou de uma geração, né? Geração 80, digamos assim. Na geração 80, quando eu tinha na minha adolescência, o que a gente ouvia as nossas mães falarem? Eu e as minhas amigas, porque a gente sempre falava assim, que eles só estão interessados no sexo. Eles só querem aproveitar de vocês. Era isso que a gente ouvia. Então, o que aí tinha? A gente já tinha um masculino maculado, porque a gente cria na ideia, a gente já criou na ideia de que o homem só quer aproveitar de nós, e que o sexo não é uma coisa boa, né? Quer dizer, olhe como que a gente, nas mínimas coisas, a gente vai perdendo a conexão com esse feminino. Quando, na verdade, o cuidar do nosso corpo, hoje o cuidar do corpo virou sinônimo de quê? De magreza, né? Virou sinônimo de academia, virou sinônimo de não comer, cuidar do corpo virou sinônimo disso. E esquece muitas vezes que cuidar do corpo
É você estar bem com ele. Você está feliz com o seu corpo. Então, assim, todas essas questões, elas precisam ser olhadas. E quando a gente, no seu caso, Débora, quando você coloca a dificuldade de você ir para o mundo dos relacionamentos inteira, né? Isso é porque a base ainda não foi construída. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar resgatar esse feminino, as feridas, se reconectar com essa mãe interna, sair da urgência de ir buscar do lado de fora aquilo que você necessita dentro de você. Porque a carência não vai ser suprida por ninguém. A carência só vai ser suprida quando nós estivermos inteiras dentro de nós. Quando o nosso feminino e o nosso masculino estiverem dentro de nós, nos trazendo a nutrição, o acolhimento, a proteção, aí sim a gente deixa de ser carente. Porque a carência começou lá atrás, quando a gente não recebeu a atenção do pai, da mãe, como a gente gostaria. Então está na base, está na nossa estrutura. E aí a gente leva isso para onde? Leva para a vida, para o relacionamento, aí a gente leva para o trabalho, onde a gente quer ser reconhecida a todo custo, né? Se o chefe não faz um elogio, não, aí já, né? Então, assim, olha só como essa carência ela se reproduz e ela se manifesta de várias formas. Então, assim, volta para dentro de você, olha para essa dor que está aí, olha para tudo aquilo que te faltou lá naquela família, tá? Porque você tem uma filha. E eu posso te dizer uma coisa, o maior presente que você pode dar para sua filha é a sua filha. Porque na hora que você se cura, você deixa de projetar sobre ela todas as suas ansiedades, as suas frustrações, e ela vai ter espaço para ser ela mesma, para ser quem ela veio ser, e não uma imagem projetada sua. Né? Então, é aí onde começa e onde termina a cura do feminino. É nesse mãe e filha. Na hora que você vê sua filha indo para o mundo, crescendo, e você fazendo escolhas diferentes das suas, aí sim você pode dizer que você curou seu feminino. Por quê? Porque você já não tem mais necessidade de projetar aquilo que você recebeu dessa ferida transgeracional para ela. E aí sim ela vai poder realmente deslanchar na vida. Ok? Gratidão pela sua participação. Bom ouvir um pouco da tua história. Meninas, vocês querem falar? Nath, Lindalva. Lindalva mandou um bocado de mensagem aqui. Deixa eu ver. Uhum. Essa ferida na família, quando a gente olha o sofrimento e a gente olha a ferida na nossa mãe, nos nossos avós, realmente a gente vai entender o que chegou para nós, né? É isso aí, Lindalva. E essa cura é uma cura, digamos assim, como eu falei aqui antes, é uma cura que ela começa, a gente vai saber onde ela começa, mas ela vai tendo continuidade ao longo da vida. Eu sinto que, para mim, a cada cliente, cada mulher que chega até mim, que a gente faz curas, que a gente, como é que eu posso dizer? Que a gente trabalha certas questões do feminino, eu sinto que eu também estou sendo curada.
porque nós somos uma só. Então, essa cura, ela vai continuar acontecendo ao longo da vida, você vai tendo conquistas, você vai crescendo cada vez mais. O importante é começar. Quanto mais cedo você começa, mais rapidamente você vai vendo, né? Isso, é isso mesmo, é fazer o caminho de volta, conectar com sim, com as outras mulheres, porque a nossa ferida começa na relação com as mulheres, na relação com a mãe. Então, a conectar-se com outras mulheres, estarmos aqui, né, faz com que a gente sinta essa cura acontecer. Essa cura vai acontecendo. Então, é muito importante que a gente entenda isso, porque hoje é tão importante os círculos de mulheres. Exatamente por isso. Porque no círculo de mulheres, ali a mulher ela começa a criar uma nova esfera de confiança. E às vezes na relação com uma mulher ali, muitas vezes uma mulher mais velha, ela vai conseguir recuperar a confiança nesse feminino que ela não tinha, e aí a cura vai acontecendo. Sem a gente poder mensurar o tamanho que isso, a forma como isso acontece, né? Bem, a Lindalva fala aqui que ela era a filhinha do papai. Nossa, se você é filhinha do papai, amanhã você tem que voltar aqui para você ver o que acontece com as filhinhas do papai. As filhinhas do papai, realmente, muitas mulheres se tornaram filhinhas do papai, né? As Atenas da vida. Né? A verdade, a história de Atena é a história realmente do arquétipo da filha do pai, né? É que a filha do pai é um arquétipo. E como que isso traz essa ferida dentro de nós, por quê? Porque na hora que a gente vai para a esfera do pai e a gente nega mais ainda a mãe, a gente tem uma dificuldade muito grande digamos assim, de reconectar com esse feminino. Porque a gente se perde desse feminino. O mundo lá fora, porque o masculino é um mundo exterior. O mundo lá fora é totalmente voltado ao masculino e a gente não sabe mais como voltar para dentro. Como retornar, fazer esse caminho de volta para casa. Então, a gente precisa dar uma parada e reconhecer que precisa dar um tempo. Muitas vezes, mulheres executivas, bem-sucedidas na vida, que construíram, digamos assim, seu império, elas muitas vezes se sentem vazias, se sentem desconectadas com algo maior, principalmente com elas mesmas. Por quê? Porque está faltando feminino, está faltando integração, né? A autoexigência, né? Que vem disso aí. Então, amanhã a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai falar a gente vai falar da filha do pai, e a gente vai falar desse masculino ferido, né? Dentro de nós e quais as consequências que ele tem dentro de nós. Bem, Cássia, com certeza, né, precisamos curar, sim, esse masculino e esse feminino interior. A ferida do feminino que, de alguma forma, intercepta na ferida do masculino e, ao mesmo tempo, a cura que vem, né, desse feminino e vai curando esse masculino, porque no momento que a gente vai se tornando mais branda, né, a gente vai também levando essa energia de amorosidade para esse masculino, né? E isso é muito interessante, porque isso acaba levando para os relacionamentos, levando os relacionamentos para uma nova esfera. Por exemplo, eu atendi um casal, foi muito interessante, porque eu atendia eles, né, separados, lógico, e na dinâmica do atendimento foram surgindo várias questões, né, desse masculino e desse feminino, né? Como eles estavam, como as dificuldades que eles estavam vivenciando, né, se refletiam exatamente na ferida do feminino e do masculino interior deles. Ela parecia muito mais masculina e ele muito mais feminino,
mas, na verdade, era a ferida se manifestando, quando, na verdade, o que precisava era cada um ocupar o seu lugar, e isso se fez com que o relacionamento deles ganhasse um novo aspecto, né? Florescesse muito bem, porque eles começaram a reconhecer onde que estava ferido e onde que isso estava interferindo negativamente na relação dos dois. Então, quando a gente consegue trazer essa cura para esse feminino e esse masculino interno, a gente vai levando isso para os nossos relacionamentos. Isso é muito rico, muito rico. Bem, vocês não querem perguntar mais nada, então nós vamos fazer a nossa cura, né? Bem, eu trabalho com leitura de registro acástico e o meu trabalho é todo canalizado. O que eu vou fazer aqui vou abrir o registro acástico deste grupo que está participando dessa aula, como eu falei, atemporal, de vocês três, né, que estão aqui, e também de todas as pessoas que, porventura, vierem a assistir essa aula futuramente. Então, aquelas pessoas que se permitirem se conectarem, elas vão estar recebendo essa cura, né? Vocês só precisam se colocarem receptivas para que a cura aconteça e deixar que a energia de cura venha para a vida de vocês. Vocês podem sentir essa frequência vibratória em vocês durante o processo da cura. Se vocês tiverem uma sensibilidade maior, vocês vão ter muitas percepções. E o que pode acontecer também é que depois de hoje, vocês podem ter mais insights, vocês poderão ter, digamos assim, pode vir através de sonhos, porque a cura vai começar a acontecer. Porque o que a gente vai fazer é startar um processo de cura em vocês. Bem, eu vou começar, vou me conectar aqui com vocês, e eu peço que vocês também procurem uma posição que fique relaxadas, se sentir necessidade, fechem os olhos, para que vocês possam receber a cura, ok? Eu peço que vocês deixem a respiração e relaxando o corpo, observando se tem tensões. Sinta essa energia no corpo de vocês, através da respiração, relaxando. Agora conecte com os pés de vocês, leve a atenção para os pés, sinta esses pés conectados com a terra. Sinta que vocês agora estão recebendo energia da terra, sentindo essa energia fluir por todo o corpo, pelas pernas, pelo tronco, braços, mãos, pescoço, cabeça. Sinta o fluir dessa energia em seu corpo agora. Agora eu peço que vocês deem a intenção de trazer a aura de vocês mais próxima do corpo físico, para que vocês possam concentrar melhor na energia do momento presente. Agora leve a atenção para o coração de vocês. E agora conecte com o coração de vocês e traga para o coração de vocês a intenção da cura que vocês desejam agora. Seja uma cura no relacionamento com a mãe, seja uma cura, ou pode ser de uma forma ampla na sua energia feminina, uma cura em alguma situação que vocês estão vivenciando em relação ao feminino. Dê a intenção de cura que vocês estão querendo neste momento.
E assim reconhecemos as forças da luz, pedindo guiança, direção e coragem para conhecer a verdade, para que ela se revele para o nosso bem maior e pelo bem maior de todos que estão conectados conosco. Ajuda-me a conhecer os registros acásticos de cada um desse grupo que está presente, assistindo esta aula, à luz dos registros acásticos. Ajuda-me a conhecer o registro acástico de cada uma destas pessoas. E peço aos mestres, professores e entes queridos de cada uma destas pessoas que estão assistindo agora, fazendo parte deste grupo, que auxilie na cura e libertação de cada uma dessas pessoas. Os registros estão abertos, eles estão abertos, eles estão abertos. Bem-vindo, queridos e amados filhos. Que a paz infinita do Akasha derrame-se sobre vós. Que traga sabedoria, confiança, fé e esperança a cada um de vocês. Que a luz e imensidão do infinito cósmico possa transbordar na consciência de cada um, abrindo espaço no coração e na mente de cada um de vocês. Para que a bênção infinita da Grande Mãe traga cura, restauração e renovação. Para a energia feminina de cada um. Peço agora que a face feminina de Deus através do amor
e da benevolência. Seja condizente com as necessidades de cada um. E que a Grande Mãe, Criadora, gestadora e nutridora de toda a vida, faça renascer no âmago do ser a força do feminino sagrado, renovando a aliança com a Grande Mãe, que gera toda a vida e nutre toda a vida neste planeta. Trago do infinito cósmico a força da mestra Ascensa Kuan Yin, com a energia do raio lavanda, a energia do perdão e do auto-perdão, da aceitação e da autoaceitação, para curar as feridas e dores. No âmago do coração de cada um. Que a chama esmeralda desbloqueie o coração, limpando toda mágoa, ressentimento, tristeza, todo sentimento de rejeição e abandono. Que a mestra ascensionada Kuan Yin envolva cada um em sua chama lavanda, para libertar o corpo emocional de cada um de vocês, de todas as mazelas, que porventura estejam impedindo, bloqueando ou atrasando o crescimento, a evolução de cada um de vocês. Pedimos agora a permissão do eu superior de cada um para revogar todos os votos
de solidariedade e sofrimento, de subordinação, que estão impedindo cada um de vocês de enxergarem a verdadeira beleza que cada um é. Trazemos a chama branca cristalina da pureza e ascensão para purificar os corpos e todos os canais de energia renovando a esperança, a confiança e o amor em cada átomo, em cada célula, de cada um de vocês. Pedimos aos guardiões que façam a purificação, levando os miasmas corruptos, as larvas e os parasitas astrais, elementais negativos, formas, pensamentos deletérias, emoções perturbadas, ataques e ganchos psíquicos, espíritos errantes e caídos que se encontram no campo. Trazemos a bênção da Mãe Divina, em forma de chuva de pétalas de rosas cristalinas. E para fechar esta cura, eu trago a chama aquamarinha, a chama do sagrado feminino, para preencher cada um de vocês, renovando, harmonizando e elevando a frequência vibracional de seus corpos. Trazemos do grande sol central a luz líquida dourada com a mais alta frequência vibratória deste universo. Preenchemos agora todo o campo e todos os portais, elevando a frequência dos mesmos. Agradecemos as consciências que nos auxiliaram nesta cura. Agradecemos a oportunidade de realizar esta cura. Que a bênção da Mãe Divina criadora, gestadora e nutridora de toda a vida, abençoe cada um de vós. Paz, amor e gratidão. Gratidão aos mestres, professores, entes queridos, por esse amor e compaixão. Gratidão aos seus registros acásticos, pelo ponto de vista. Gratidão ao Espírito Santo da Luz, por ter conhecimento e cura. Os registros estão agora fechados. Os registros estão agora fechados. Os registros estão agora fechados.
Bem, gratidão a todos vocês por este dia de hoje. Gratidão por esta oportunidade de trazer esta cura. Amanhã estaremos aqui novamente, agora falando do masculino ferido, falando da filha do pai, né? E da necessidade da gente curar também o nosso masculino interior para que a gente possa ter coragem, ter força para ir para frente na vida. Ok? Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Só tenho a agradecer a vocês também, tá? Gratidão, Débora. Gratidão. Bem, eu vou encerrar essa live, ou essa aula de hoje, tá? Depois eu vou, se vocês quiserem ver novamente, eu vou deixar o link lá no grupo para que possa ser assistido, ok? Então, um abraço para vocês e fiquem com Deus.